Bem-vindo ao Metabolismo TV, sua fonte de informações corretas sobre metabolismo e saúde. Óleo de coco para os dentes. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero compartilhar com vocês uma informação que me toca de perto, porque há alguns meses fui ao dentista, vou com frequência para limpeza e outros cuidados, né? E o dentista me recomendou usar um enxaguante bucal feito de uma substância chamada clorexidina. É difícil para mim pronunciar, né? Estava olhando clorexidina. Essa é a substância mais comum recomendada por todos os dentistas no planeta, na verdade. É a substância aprovada pela Organização Mundial da Saúde, clorexidina. Mas essa substância usada como enxaguante bucal tem seus problemas e então, quando saí do dentista com o meu frasco de clorexidina, eu mostrei aqui de uma versão mais potente que os dentistas usam, fiquei com curiosidade sobre o que seria a clorexidina. O dentista me disse que era muito boa porque reduz a inflamação, mata as bactérias, reduz a placa. E eu pensei, bem, deve ser boa. Mas quando fui pesquisar na internet sobre os efeitos da clorexidina, descobri que ela mancha os dentes, pode ser tóxica e que algumas pessoas têm o que chamam de choque anafilático, né? O que significa que elas podem até morrer de uma reação alérgica à clorexidina. E eu pensei, isso não parece ser tão bom. Então, lembrei-me que havia lido alguns estudos sobre os benefícios do óleo de coco para os dentes e fui um momento à lousa para explicar, porque isso me levou ao tema de eu usar óleo de coco para meus dentes. E depois conto o que aconteceu. Vou um momento à lousa, veja bem. Existem alguns estudos que mostraram, por exemplo, este estudo chamado em português seria avaliação comparativa da eficácia antiplaca do óleo de coco contra um placebo. Um placebo é algo que não é real, é como quando eles colocam uma cápsula com açúcar e testam para ver se o açúcar tem os efeitos do medicamento, para comparar se o medicamento realmente tem efeito, comparando com algo que tem açúcar, por exemplo, o açúcar seria o placebo. Então, este estudo, realizado pelo Dr. Naguilha, foi publicado recentemente em 2017. E nesse estudo, fizeram uma comparação com 40 estudantes de odontologia. Dividiram em dois grupos de 20. 20 deles foram orientados a bochechar a boca por 10 minutos com óleo de coco durante 7 dias e os outros 20 não usaram óleo de coco e para ambos mediram o nível de inflamação da gengiva e a quantidade de placa nos dentes. O que encontraram foi maravilhoso porque depois de apenas 10 dias, com 7 dias usando 10 minutos por dia, o grupo que usou o óleo de coco reduziu a placa gerada por bactérias na gengiva em 40% em apenas 7 dias. Depois vi outro estudo que fala sobre os efeitos do óleo de coco na placa dentária, que está relacionado à gengivite. A gengivite é uma inflamação nas gengivas e uma das fases mais difíceis. Por exemplo, pessoas com diabetes frequentemente têm gengivite, essa infecção nas gengivas. Mantém os níveis de glicose altos, porque é uma infecção, e isso também impede que a pessoa emagreça, fica tudo inflamado, e os níveis de glicose ficam mais altos do que deveriam, né? Este estudo foi feito com 60 pessoas e mostrou que definitivamente o óleo de coco funciona melhor que a clorexidina. É interessante porque eu fiz isso e fiquei usando por 5 a 6 semanas antes de voltar ao dentista, e o dentista achou que a melhora que eu tive foi por causa do frasco de clorexidina que ele me vendeu, que depois de pesquisar o que era, eu não quis usar e passei a usar meu óleo de coco. O óleo de coco definitivamente
é milagroso, tem um alto teor de ácido láurico, o óleo de coco não só é antibacteriano, como a clorexidina, também é antifúngico, ou seja, ele também mata os fungos que residem na boca. Então, se você quer ter dentes saudáveis, uma boa gengiva sem inflamação, recomendo 10 minutos de bochecho com óleo de coco todo. Dia faz milagres. E isso digo a vocês porque a verdade sempre triunfa.